Hoje está mais fácil de compatibilizar uma posição de liderança com qualidade de vida, porque tem cada dia mais empresas compreendendo que as coisas não são excludentes, né? O maior desafio para a empresa hoje é formar lideranças. Tá cheio de gente que tem cargo, mas a pessoa ela não tem uma postura ou uma iniciativa de liderança. Enquanto tu pode estar no time e, como você falou, vários momentos você vai ter que liderar. Eu penso que quanto pior for o ambiente para o líder, quanto piores forem as condições para ele, mais vai afastar os candidatos à liderança. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. A gente leu uns bons meses atrás, né, Rafael? Foi até a sua ideia, que veio aí mais um termo na moda, né? E foi o... Como é que é o nome desse? Quiet Ambition. Quiet Ambition, não é Quiet Quitting, é Quiet Ambition. Ambição silenciosa. Uma ambição silenciosa, uma ambição quietinha. É. Né? É a falta de ambição. A falta de ambição. Que onde é uma matéria da Você é RH, muito boa, matéria por sinal, falando que a nova geração, não estamos aqui para ficar ponta culpa a nova geração o tempo inteiro, mas é interessante a gente analisar que eles não têm tanto interesse em cargos de liderança como gerações anteriores. Né? E a gente acha muito interessante trazer esse tema para o comércio exterior, porque é muito comum termos departamentos com muitas pessoas que precisam ser lideradas. Né? Então a gente vai dar uma discutida sobre isso. Vou também deixar o link dessa matéria nos comentários, porque vale muito a pena ler. Talvez até mesmo ler antes do podcast, mas não esquece de assistir o podcast depois. Mas antes da gente começar com os recadinhos de sempre, se você não segue, siga, curta, compartilha, manda pra alguém, manda num grupo de WhatsApp aí, manda pra alguma pessoa, manda como uma indireta. Não é uma boa ideia, mas manda pra trocar essa ideia para podcast ir mais longe. A gente precisa dessa ajuda orgânica de vocês. Se você quiser apoiar o podcast, você empresa, vem trocar uma ideia aqui comigo nos comentários, me procura no LinkedIn, Instagram e tudo mais. Você pode gravar conteúdos conosco, tá aqui na mesa com a gente, fazer um negócio exclusivo. Temos muitas opções aqui dentro. E, inclusive, nós temos aqui apoio já de algumas empresas, como a Interfreight, a WS Comex, a Ship2Ship, Tax Customs, a GL, a Link, a Loginfo, a Englobal, Get e a Logcomex. E se você, pessoa física, quiser apoiar o projeto, nós temos o follow-up do Comex, que é para você se manter devidamente informado e saber por que as notícias do comércio exterior estão afetando a nossa vida e o nosso mercado. E aí tá aqui também a descrição, o link para você se inscrever. Muito baratinho, mais barato que comprar um pastel por mês. Se mantém informado, participa dos sorteios. Estamos sorteando os livros todos os meses, tá bem bacana. Inclusive o último ganhador foi daqui de perto, foi um conhecido meu, entreguei em mãos. Então, se você assinar, já vai estar participando automaticamente desses sorteios. E, por fim, claro, tenho que agradecer a presença também de quem está aqui na mesa hoje comigo. Estou aqui com o professor Júlio Schmidt, da S Logistics, foi meu professor na importação também na Univale. O Rafael Meyer, da Englobo, que também já deu aula na Univale, mas eu não tive a oportunidade, porque foi ano passado, né? Foi. Então não faria sentido. E a Bárbara Schelmeyer da UWL. Muito obrigado pela sua presença de vocês três. Então, vamos começar aí com aquela perguntinha para os três responderem ao mesmo tempo com sim ou não. Vocês estão reparando esse Quiet Ambition acontecendo? Sim ou não? 1, 2, 3. Sim. Ainda bem, né? Então a gente tem um podcast para conversar aqui. Se fosse não, a gente Se fosse 3 não, eu mandava os 3 embora aqui. Eu ia pensar em outra pauta. embora. Mas vamos lá. O podcast mais curto da história. Acabou. Tchau, pessoal. Não. Então, vocês notaram isso... Até uma coisa que a matéria fala. Vocês notaram que isso se acentuou depois da pandemia? Ou foi uma coisa que foi vindo naturalmente com o passar dos anos e se acentuou na pandemia? Ou não teve tanta diferença quanto a isso? Eu vejo que se acentuou depois da pandemia. Talvez não se acentuou o desejo. Mas foi durante ou depois? Depois. Durante para o fim, assim. Não sei se acentuou o desejo, mas talvez se começou a falar sobre temas que antes não eram falados. Então, talvez só externalizaram alguma expectativa de algo que já estava sendo visto. Não sei se vocês têm uma percepção diferente ou similar. E quando a gente fala de pandemia, e foi quando a gente viu muita gente sofrendo com problemas de saúde mental mesmo no trabalho. Então, eu vejo que houve muito mais comentários e a gente trouxe à luz a questão de um equilíbrio, se é que a gente consegue chegar lá, em relação à vida profissional, em relação à vida pessoal e como é que a gente concilia a nossa família e o nosso trabalho. E que, querendo ou não, é uma coisa que, para quem trabalhou num modelo remoto durante a pandemia, trouxe isso também. E eu vejo que as pessoas pesaram muito valor nessa parte.
Então, penso que agravou-se com agravou-se não, talvez só foi trazido à luz, né? Como o Rafa falou, e foi externalizado uma coisa que eventualmente ia acontecer. Eu acho que trabalhar de casa agravou o equilíbrio, né? Do social, da vida social e da vida pessoal, desculpa, da vida profissional, né? Porque a gente não conseguia, pelo menos aconteceu comigo, eu não conseguia desligar a chavinha trabalho e vida pessoal, porque tava tudo dentro de casa, né? Eu acho que isso deve ter, talvez a acentuação dos problemas pode ter também trazido? Tá certo, né? Trazido, tá certo aqui, né? Ter trazido temas como esse, né? Das ambições, de qualidade de vida no trabalho, né? Eu acho que a questão da qualidade de vida foi um momento que muitas pessoas pararam para pensar, porque a gente olhava para o lado e era contagem de mortos, né? E no começo era só número, mas depois começou a virar nomes, né? Então a gente, fulano morreu, Beltrano morreu. Muito difícil alguém não ter alguém mais ou menos próximo, né? O pai do fulano morreu. E aí as pessoas começaram a se dar conta de que precisam aproveitar. Não dá para deixar para amanhã, porque é capaz que não dê. Sim. E é interessante porque, pensando nisso, quem já estava, ou na nossa geração, ou nas anteriores, e já estava no mercado de trabalho, e talvez até almejando uma posição de liderança, ou alguma coisa, ou já estivesse em posições de liderança, eu vejo que pararam para revisitar esse tema, de assim, tá, será que isso realmente vale a pena? Que são pessoas que às vezes já tinham família e tudo. E aí quando a gente fala das gerações que estão vindo agora, que já não têm esse interesse, né, não dá pra gente falar de todo mundo, mas é um movimento que a gente vê, já vem de um outro estilo de vida, muito mais dessa busca pelo equilíbrio. De, será que eu realmente quero me sacrificar? Porque aí talvez eu já estou passando um pouco na frente, mas quem foram os modelos de gestores e de lideranças que nós tivemos, né? Quais são os modelos de vida que essas pessoas têm? Será que eu realmente quero isso? Então, eu penso que esse momento da pandemia trouxe essa questão do equilíbrio de vida, né, para nós. E eu acho que tem um outro fator também para quem ficou em casa, trabalhando de casa 2 anos aí e tal, que possivelmente um pouco mais de medo de liderar, por conta de perder um pouco do social, um pouco do relacionamento com as pessoas, e aí quando volta para a empresa não se sente seguro, né? A matéria ali da Você RH comenta isso, de que um dos motivos seria que a pessoa não se sente capaz de liderar. E eu acho que esse afastamento, para quem ficou afastado, pode contribuir com esse medo. Só que a nossa exposição também na internet, nas redes sociais, a gente não acaba... Porque, assim, liderar é um trabalho de exposição, né? Tu tem que ter conversas difíceis, né? E a gente se expõe. Eu não sei, talvez eu tô indo um pouco mais longe até. Mas eu acho que quando a gente se expõe muito nas redes sociais, mostra a nossa vida e tal, um cargo de liderança faz a gente se expor mais ainda, né? Mas eu vejo... Pode ter um reflexo disso. E aí eu já junto com uma outra questão que é a preparação para a liderança, né? São poucas empresas ou poucas pessoas também que se preparam para a liderança. Eu não sei vocês, mas eu vejo muito ali, as primeiras lideranças principalmente, caem no colo, né? É um cara que está acostumado com operação. Eu sei que a gente chove no molhado falando disso, né? Mas uma pessoa já está acostumada com uma operação, com a venda, ou botar a mão na massa e de repente ela tem um estagiário para cuidar, uma outra pessoa para ajudar, e a partir disso ela começa a errar e muitas vezes sozinha. E daí começa a buscar uma preparação. Então eu vejo que o maior desafio para a empresa hoje é formar lideranças. Porque eu vejo que não é uma responsabilidade só da pessoa, mas é uma responsabilidade da empresa para que ela possa perpetuar o trabalho que vem sendo feito e principalmente poder crescer, né? Porque se a empresa ela não prepara lideranças, ela vai ficar ainda muito na operação, os gestores não vão poder fazer a parte estratégica, e isso é qualquer tamanho de empresa, né? Pode ser o começo da empresa que está ali só com sócios, mas... É um trabalho de longo prazo, né? É um trabalho de longo prazo, mas é um trabalho contínuo, acho que não para, porque sempre é necessário novas lideranças aparecerem na empresa, até para oxigenar um pouco a cultura, né? Acho que isso é saudável para o ambiente da empresa. E eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo muita coisa agora de saúde mental, muita coisa se falando, um pouco pelo menos, né, na empresa, mas preparação de liderança ainda é um desafio muito, muito grande. Assim. Não tem uma receita para dizer, faça isso ou não faça. Ou principalmente as pessoas, não é todo mundo, né, que vai servir para ser líder e tudo mais. Entendi. Pode falar, Júlio, desculpa. Você falou da exposição, né?
ser líder acaba fazendo com que você seja um exemplo. E tem pessoas que não querem ser exemplo, sabe? Que tem medo ou não curtem. Eu não quero inspirar alguém. Né? Quem sou eu para inspirar alguém? Então também é uma coisa que pode afastar. Sim. E tem a diferença, e a gente talvez já falou em outros temas disso, às vezes o que a pessoa ela almeja num cargo de liderança, que são geralmente os brilhos e os louros, mas não almeja o ônus que vem com aquilo. E quando a gente fala de você ser exemplo, essas são conversas que a gente tem muito, assim, principalmente quando a gente vai formando novos líderes, de que assim, a partir do momento que você está numa posição dessa, você passa a ser espelho para o seu time. Então, assim, você tem que sim cuidar com as coisas que você fala. Você tem que sim cuidar com quem você fala. E a gente sempre fala lá no escritório que a posição de liderança, ela é um caminho muito solitário. Porque antes você tem parte do time de uma maneira geral, você conversa com todo mundo, o seu canal é aberto com todo mundo. Conforme você vai evoluindo dentro de uma posição, isso se estreita. Então, a liberdade que antes você tinha de falar tudo com todo mundo, ela já não existe mais. A liberdade que você tinha de desabafar com todo mundo, ela já não existe mais. Então, você tem que falar com as pessoas certas, você tem que falar as coisas certas. E não é como se a gente quisesse podar as pessoas, mas é no sentido de que você passa a ter muita mais exposição, muito mais visibilidade. Então, assim, uma pisada fora, um xixi fora do pinico, é uma permissão que você dá para as outras pessoas fazerem também. E isso é uma responsabilidade. E às vezes as pessoas, justamente, elas não querem carregar esta parte da responsabilidade. Querem a outra parte, que sempre tem, né? O lado bom também. Mas o ônus que vem com isso, por vezes, não. Então eu vejo também que às vezes a pessoa pede, tipo assim, também já não... Né? Acaba tendo um holofote, né? Qualquer comportamento que você faça, ele está sendo visto e ele é legitimado para repetir. Exato, então... porque a pessoa, mas o fulano fez, então eu posso fazer também. É a jurisprudência, né? É a jurisprudência. Exatamente. E vocês veem também o quanto que o ambiente que a empresa proporciona, a cultura que a empresa propaga, ela pode trazer mais líderes ou afastar pessoas da liderança. Se sim ou não? Não, como que vocês veem isso acontecendo no dia a dia? Quer falar, Gil? Que a gente falou das coisas negativas, né? Sim, então sempre aparece esse viés, que o líder está mais sozinho e qual que é o papel da empresa, como que a empresa influencia nisso, né? No ambiente. Eu penso que quanto pior for o ambiente para o líder, quanto piores forem as condições para ele, mais vai afastar os candidatos à liderança. Porque ele vai olhar para aquele exemplo e vai pensar, não quero ser aquele cara. Eu ter essa vida aí, com essas responsabilidades, para ganhar sei lá quanto a mais do que eu ganho hoje, não quero. E o contrário também é verdadeiro. Quanto melhores forem essas condições, mais vai atrair. Porque as pessoas vão olhar, vão dizer, olha que legal o cara, olha como que ele age, olha como a empresa reconhece ele, olha com quem ele circula, olha como ele é importante para a empresa, olha como ele cresceu na empresa. Eu também quero. É exigido que o líder cuide das pessoas, mas tem que ter gente que cuida do líder, né? Exato. Também. Exatamente. E faz toda a diferença do ambiente, justamente por isso que o Júlio falou, porque cai naquele vídeo até que tu compartilhou, que a moça fala, né? Tá todo mundo indignado, ninguém quer ser líder, mas, poxa, quem quer ser igual a gente? Que a gente trabalha, sei lá, quantas horas por dia, todo mundo medicado, divorciado, não tem tempo pros amigos. Aí, tipo, as pessoas olham pra essas pessoas e ficam, tipo assim... Não, né? Então, se você vive em um ambiente organizacional onde a cultura é essa, onde a cultura é do líder, ele literalmente tem uma vida de merda, tipo assim, a vida dele é trabalhar, cara... E aí, falando de novo, as pessoas agora elas estão tendo um nível de consciência em relação a mais equilíbrio de vida. Antes existia, na verdade, muito mais essa questão do não, vamos trabalhar e tipo, trabalho duro e trabalho muitas horas. Hoje isso está perdendo espaço. Então ganha esse espaço a questão de qualidade de vida. Aí você olha para esses modelos e você fala, cara, não, obrigada. Agora, se você tem um modelo de gestão, uma cultura organizacional, onde a empresa cuida dos seus líderes, onde ela investe em formação dos líderes, né, para treinar desde os novos e para manter também para os líderes que já estão, porque isso é uma coisa que a gente observou, a gente até está com um programa de formação continuada de líderes, porque
tu é líder e as coisas vão se atualizando e os desafios eles vão mudando e todo mundo tem coisa para compartilhar, então a gente precisa estar nessa... É literalmente uma formação continuada. E né? quanto mais velho a gente fica, menos a gente quer se atualizar. Essa é a verdade. A gente quer a mesma coisa. Meu Deus, cara. E tem que trazer isso junto, porque o mundo vai mudando, né? Os desafios vão mudando. E, então, sim, o ambiente, ele com certeza faz toda a diferença nesse papel de incentivar ou não. Eu tive um caso antes mesmo de existir essa palavra, eu sou um precursor em querer fazer isso também. Que eu tive uma empresa que eu trabalhei, que o meu superior tava... Eu vi extremamente estressado, aí tava aquelas olheiras, né? Tava virando um panda, né? Tava virando um panda e aí caindo cabelo. E aí a pessoa falou, tô indo no médico pra ver o que tá acontecendo e tal. Aí a pessoa me falou, é estresse, trabalho e tal. E aí foi quando eu comecei a pensar, tá, cara, será que... Sei bem como é. Sabe? Então. E aí eu pensei, cara, eu quero ser líder nessa empresa, tipo, sei lá, que não necessariamente quando a gente olha pro nosso superior, quer dizer que a gente vai ficar no lugar dele. Às vezes a empresa cresce e surge uma outra oportunidade de liderança. Mas tu já sabe o que vai te esperar ali, cara. Mas é o exemplo mais próximo que você tem. É o exemplo mais próximo que tu entender. tem. Tipo, que aí essa pessoa reporta diretamente pra não sei quem. Porque o trabalho do líder também é levar umas cagadas na cabeça, filtrar e entregar pra equipe de uma forma que não perpetue isso, né? Só que a gente tem limite, né? Pra aguentar tanta porrada assim, né? Sim. E vem da empresa, porque às vezes, tipo, tu fala assim, não vou ocupar necessariamente o lugar desse cara. Mas mesmo se tiver uma outra oportunidade, tu fala assim, também não quero, porque a cultura de liderança aqui dentro, às vezes, é essa. E é top-down, cara. Se quem tá em cima espera que você se rale de trabalhar, que você não tire férias, que você não tenha final de semana, é isso que vai acontecer. Claro que cada um também, às vezes, tem um perfil um pouco mais workaholic que outros, né? Inclusive, hoje fiz uma avaliação também de feedback trimestral e eu falei, você é muito bom em cobrar o seu time para não trabalhar horas extras, para todo mundo tirar férias. É o que a gente incentiva aqui dentro, mas você também precisa fazer. Porque aí, às vezes, o líder, ele quer, né? Quer dar de tudo de si, mas assim, aí é o líder cuidando do líder, é a empresa cuidando das lideranças e botando também um freio de tipo assim, peraí, eu sei que você adora fazer isso aqui, mas você também tem uma vida lá fora, sabe? Porque eu vejo que se isso não vem de dentro... É difícil também, porque daí às vezes quem ocupa aquela posição de liderança vai acabar sucumbindo ao que é a cultura da empresa e o que se espera nessa posição, né? E aí a questão do exemplo, né? De realmente a cultura se perpetuar por conta do exemplo. Sim. Porque assim, ele tá dizendo para eu não fazer, mas ele faz, então, será que eu tenho que fazer também, mesmo que diga para não fazer? Começa a ter um conflito, né? Mas sabe que eu tenho percebido que essa... cultura do workaholic está ficando cada vez mais em desuso, assim, mesmo também aquelas empresas mais carrascas, assim, mais de número, elas já entenderam que se apertar demais acaba saindo o tiro acaba saindo pela culatra, sabe? A pessoa se esgota e daqui a pouco está produzindo menos do que poderia se estivesse descansando de noite em vez de ficar trabalhando direto, né? Exato. Então, acho que hoje está mais fácil de compatibilizar uma posição de liderança com qualidade de vida, porque tem cada dia mais empresas compreendendo que as coisas não são excludentes, né? E essa mentalidade, essa evolução de mentalidade, ela talvez seja virada de chave que precisa talvez acontecer para trazer as pessoas de novo para a liderança, né? Porque eu vi muito, não tem como a gente falar disso também sem falar de geração. Mas as gerações que foram vindo também, elas começaram a dizer não, né? Coisa que até millennials, que eu tô nessa geração, era tudo amém, né? Do que vinha para trás, era o exemplo da escassez, né? Sempre tinha aquilo de entrar na empresa, ficar 30 anos lá e dizer amém para tudo e né? não pensar muito fora disso. E as novas gerações já conseguem ver isso um pouco diferente. Antes a gente tinha aquele estigma, né, de carteira de trabalho, não podia estar com tantas outras empresas, assinatura, né? Isso era mal visto, e daí hoje isso meio que já não existe, né? É muito mais o motivo que te levou a sair, tu vê cada vez mais. Eu tenho feito entrevistas assim com as pessoas e vejo cada vez mais realmente a pessoa que busca sair. Não é mais só a empresa que demite, né? A pessoa, cara, isso aqui não está servindo para mim, eu vou sair, vou buscar outros ares, porque vê que aquilo não é o fim do mundo, né? Se ela sair. Então, acho que esse conflito
de dizer não é o que a gente está mais pegando agora. E talvez a liderança, ela foi imposta e foi passada até uma geração chegar e dizer não quero, não é esse modelo que eu quero. E agora a gente vai ter que resolver, né? Resolver essa salada e entender como perpetuar isso, as empresas daqui para frente. Sim. Mas olha só, eu fico pensando assim, se é uma questão da geração, a habilidade ou a coragem de dizer não, que a gente não tinha antes, ou se é uma questão de momento. Será que todos nós, independente da geração, não estamos mais aptos a dizer não hoje, né? Por exemplo, um vizinho meu lá do prédio se separou. Ele tem 60 e poucos anos. E aí eu perguntei, cara, o que aconteceu? Não aconteceu nada, a gente não estava feliz. Mas... disse, não, Júlio, eu não estava feliz, nem ela, a gente separou. Então, tá vendo? Ele tem 60 e poucos anos e disse não. 20, 30 anos atrás, uma pessoa de 60 anos, um casal de 60 anos não se separava por nada. A não ser que um bateu no outro, traiu, alguma coisa grave. Nem isso, né? E um morrer infeliz, os dois. Né? Isso, né? Isso. Então, eu acho que é mais uma questão de momento e talvez a pandemia tenha estimulado as pessoas a dizer, cara, eu não posso perder muito tempo. Sim. Eu acho que esse... Uma conjuntura, né? Talvez o impacto social que antigamente... Meu Deus, como assim? Tu já vai trocar de emprego em menos de 10 anos. Sim. Tipo, o que o mercado vai falar de ti? Sim. É a mesma coisa um divórcio, né? O que era tu se divorciar, sei lá, 40 anos atrás? O quê? Você é uma mulher divorciada? Ainda mais pra mulher, né? Meu Deus do céu. Separada. Meu, E separada. vale para opção sexual. Então, Sim. 20, 30 anos atrás, a pessoa era gay e tinha vergonha. Sim. Ficava oprimido, não contava para ninguém, não tinha um parceiro, não aparecia na frente de ninguém. Sim. E hoje tem gente com 50, 60 anos que encara isso normalmente e a sociedade encara normalmente. Então, eu acho que essa coragem de dizer não ou de ter liberdade, de ter autonomia, é mais uma questão de momento do que de geração. Óbvio que a geração tem essa característica muito forte, mas eu acho que contaminou no mau sentido. Foi um exemplo, né? Veio que abriu a torneira. Isso. É que essa geração ela talvez não experienciou o outro extremo antes. Né? Então, quem tá agora viveu um extremo de muito sim pra tudo, e de tudo eterno, e de medo. E aí agora você vive um período de... Não, peraí. É como se todo mundo tivesse a permissão pra, de fato, mandar na sua vida agora. É aquela questão de também momento de vida de abundância, né? Que essa geração tem, que as gerações de antes não tiveram, né? Então, até 88, né? Foi aquela inflação absurda que muita gente ficou ferrada até agora ainda, né? Sim, tínhamos a cultura do rancho. A cultura do rancho. Gastar todo o salário no mercado porque dava 2 dias já estava outro preço. Final dos anos 80. Então acaba pegando aquela nos anos geração. 90 ainda um pouquinho ali até entrar o plano real e tava foda, né? Antes disso, o que era? Guerra Fria. Antes disso, Segunda Guerra. Então a galera veio vindo de um período de escassez muito forte que eu acho que montou muito a gente. E depois dos anos 90, 2000, isso não aconteceu mais, né? Então teve mais uma estabilidade, essa escassez não existiu mais tão forte. Então acho que isso também possibilitou essa conjuntura desse momento, assim, faz sentido olhar dessa forma, né? Vocês veem que os modelos de carreira em Y, ou seja, não só focados em liderança, a gente está falando em liderança, né? Mas existem os especialistas também. Isso pode ajudar a trazer essa, vamos dizer, recuperar essa ambição das pessoas, ou seja, ver que não é só a liderança que é um caminho, mas ela tem outros caminhos. A empresa apresentar esse formato, vocês veem que é uma forma positiva de trazer as pessoas mais próximas? Cara, eu vejo que sim, até porque, igual um de vocês dois comentou, nem todo mundo vai ter essa habilidade para gerir um time, ou vai querer gerir um time. A gente tem pessoas excelentes que você... E é aquela coisa, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou pegar o meu melhor analista e vou promovê-lo. Aí você perde o analista somente perde o time. Perde todo mundo. Pois é. Então, nem sempre aquela pessoa que se destaca, o próximo passo para ela, de fato, é a liderança. Então, eu gosto da carreira em Y porque você tem um outro espaço para ela ir, onde ela, eventualmente, nem tem essa como é que fala?
ambição de estar na gestão de um time, mas ela tem ainda assim pontos muito fortes e que podem contribuir com as gestões da empresa, né, com os outros líderes. Então você investe nesse tipo de carreira para a pessoa para que ela possa se destacar também, não necessariamente tendo essa função de cuidar de outras pessoas, porque eu vejo que o que pega às vezes é muito essa questão de, puta, eu vou ter que ser responsável por toda essa turma aqui, sabe? E nem todo mundo tem essa habilidade ou quer desenvolver essa habilidade, né? Mas é muito difícil no comércio exterior. A gente tem que falar com muita gente, né? Mesmo que tu não tenha cargo de liderança, tu tem que falar com pessoas, né? Acho que a gente tem esse agravante na nossa área, ao meu ver. Porque, por exemplo, a gente tem alguns clientes aqui que é da área da tecnologia. Velho, eles têm os developers. Cara, a galera que ganha muito bem. E assim, não é líder, não é diabo, não tem nada. E, cara, me manda aqui o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que programar e tal. Não vou aí trabalhar na tua empresa. Se quiser fazer reunião, não vou abrir a câmera. E é isso aí, pronto, os caras são chucro, velho. Só que os caras programam pra caramba. Sim. E eles programam muito bem. Né? E, tipo, a gente sabe eles querem continuar programando. Né? Eles querem continuar programando. Não quer liderar. Não, ele quer fazer isso porque é isso que eles amam. Sim. Né? Só que eu vejo que na área do comércio exterior, a gente tem que falar com muita gente, mesmo tu não sendo líder. É que eu acho que a liderança vem com essa função de você, assim, você ainda... Cara, você tem que manter contato com o seu time, você tem que ir lá estar fazendo one-on-one, você tem que estar fazendo a gestão, você tem que resolver o problema dele, não só o problema do trabalho, você tem que resolver o problema pessoal. E tem gente, às vezes, que não tem esse tato. E fala assim, cara... Perdão a palavra, eu quero que se foda a vida do cara. Eu quero que ele só entregue o trabalho. Então, se você não tem essa sensibilidade, eu vejo que também é um desafio pra você estar numa posição de liderança. E tem gente que não quer mesmo, sabe? E aí, tudo bem, ela pode se desenvolver em uma outra área, né? Mas a questão de cuidar de um time, que aí eu vou entrar em outra parte, que é de qual que de fato é o propósito de um cargo de liderança, que não é mandar nas pessoas, né? É servir as pessoas. E às vezes tem essa distorção, as pessoas não entendem que eu tô lá e eu chego todo dia, eu penso como hoje eu vou servir ao meu time. Não é eu vou mandar no meu time, né? E, cara, servir dá um trabalho do caralho. Então nem sempre a pessoa tá afim dessa posição, né? Tem uma outra... Isso que o Jonas comentou da diferença da área de tecnologia para a nossa área de Comex, né? Então, nós não temos uma posição de especialista tão específica que dê para o sujeito o direito de ficar sozinho na frente do computador e ele ser o fera naquilo e ele não precisar falar com ninguém. Eu acho que no máximo... Ele pode não ter time. No máximo, algumas consultorias conseguem ter isso, que eu sei. No máximo, que é tipo aquele cara... Eu só faço ex-tarifário o dia inteiro. Porque a pessoa pode decidir também não evoluir, tá tudo bem, né? Tipo, ser analista de comércio exterior a vida inteira, tá tudo bem, cara. A gente precisa dessas pessoas, inclusive. Sim. Né? Um bom analista e tá tudo certo, né? Mas se a pessoa quiser evoluir e fazer uma carreira em Y, no Comex eu vejo que o caminho é se aproximar cada vez mais do cliente. Não estou falando em ir para o comercial só, mas todas aquelas posições que fazem com que a pessoa esteja mais perto do cliente. Então, por exemplo, aquele operacional mais qualificado, que dá um atendimento ao cliente diferente, ele consegue ter uma remuneração superior e consegue crescer na carreira, né? Mas mesmo assim ainda é um pouco restrito, né? E se for para a área comercial, aí tudo bem. Pode ser que a pessoa cresça muito, ganhe dinheiro e não tenha time. É que as oportunidades dentro do comércio exterior aí pro Y, de fato, elas são menores. A gente vai pensar, talvez, em alguém que trabalhe com melhoria de processos, trabalhe com, né, de forma integrada com os times, e aí, de novo, vai trabalhar com muitos times. Tem que mesclar com outras coisas ainda, né? Não, e vai ter que falar com gente. Não, isso sim. E vai ter que resolver problema. Não tem como, não tem cara. Como, não. Vai ter que falar com gente, cara. Não. Cara, eu acho assim, se não quer falar com gente, nem esteja no comércio exterior. Vamos começar por aí, né? Porque não tem como. Não funciona, né? Não funciona. E vocês veem isso acontecendo? Um parênteses, assim, tipo, cada vez pessoas querendo falar menos com gente? Isso tem meio a ver também, um pouco com... Dependendo da gente que for, sim. Dependendo da gente. Dependendo do gente. Dentro talvez, das empresas de comércio exterior, o que eu vejo é, às vezes, em departamentos específicos que aí, assim, eles não são do comércio exterior, mas estão trabalhando dentro de uma empresa de comércio exterior. Certo. E aí são pessoas, às vezes, mais analíticas, que de fato não têm essa... Foi onde eu me criei, né? Eu trabalhei na indústria, né? Eu era o estranho lá na indústria, né? Tipo, não era o objetivo da empresa importar e exportar. Não, o objetivo da empresa era construir coisas, né? E aí tinha
eu lá que cheguei por último, né? É. Eu era um caso que eu era o Y até. Tipo, só que eu sei lá, tive cargo de supervisor e não tinha ninguém abaixo de mim. Era só um nominho, entendeu? Eu supervisionava meu próprio trabalho. Eu que executava, só que aí eu tinha que falar com Deus do mundo, só que eu não liderava. Mas a comunicação, eu tinha que falar com todo mundo, né? E às vezes você vai gostar de trocar ideia sobre o trabalho, de resolver o problema do trabalho, só que você não quer fazer nada, tipo assim, você não quer que passe essa linha. Eu adorava, assim. Né? Tipo, de certa forma, eu tinha que coordenar com todos os envolvidos na importação para o negócio dar certo, resolver conflito. Quem que errou do NCM no draft do BL? Isso não é resolver Adiciona o conflito, despachante né? e o agente de carga Se matem. e se matem e encontram com pipoca. Né? Não dá pra ser assim também, porque tu quer o assunto resolvido. Mas é uma certa liderança, né? Não é uma liderança hierarquicamente falando. Uma liderança de projeto, uma coisa mais mas se eu específica, não, né? Se eu não fosse ali pra resolver o problema, vamos conversar, vamos resolver isso logo, o negócio não dava, né? Por quê? Temos que conversar com um monte de gente. Sim. E não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu vejo bastante essa questão da liderança se passando por responsabilidade mais. Então, a carreira Y também vai trazer responsabilidade, né? Sim. Então, assim, talvez a carreira Y não vai resolver o problema do que está afastando as pessoas da liderança. Mas aí se o abençoado quer ganhar Tem mais dinheiro e não quer mais responsabilidade. responsabilidade, aí tá Sim. complicado também, né? Aí, Tem e aí? aquilo, aí Quer mais dinheiro e quer continuar fazendo a mesma coisa? Aí entra um dos conflitos, aí começa entrando né, junto ali. Que é Que o... Não tem problema a pessoa querer fazer a mesma coisa, mas ela vai querer crescer um salário além do dissídio, né? Então, não tem como a empresa remunerar mais pela mesma coisa, principalmente passando ao longo dos anos, né? Não faz muito sentido. Até porque um cargo de gestão ele é melhor remunerado justamente porque as suas responsabilidades são maiores, o risco que as suas decisões têm são maiores, as habilidades que você tem que investir, né? Elas são diferentes, são maiores, então assim, não tem, né? Que é o que eu falo do ônus e o bônus, às vezes, que é só o salário, mas eu não quero a responsabilidade daquela remuneração. Então... E algo até que eu falei com o Jonas um pouco antes, eu vejo essa questão do salário aí uma das questões que afasta, porque as pessoas têm uma expectativa de que o líder vai receber muito mais. Eu acho que depende do nível, né? Mas as primeiras lideranças, elas não vão te afastar muito do que uma pessoa que é do teu time recebe. Isso, tu vai ganhar muito mais responsabilidade, mais incomodação e pouca diferenciação de salário, que às vezes tu esperava que era maior, né? Tu achava, achei que era muito maior, mas no fim ali não tem muita diferença. Isso também é algo que afasta, né? Deixa de bater ponto. Essa primeira liderança sofra desse mal. Assim, Isso, né? isso. Então, cargo de coordenação, supervisão, assim. Mas se a pessoa pensar naquilo como um trampolim para uma evolução, daí ele sabe que é transitório e que daqui a pouco mostra seu valor e a parte financeira também melhora. Mas se a ideia seria ficar ali no primeiro degrau, muitas vezes talvez não valha a pena mesmo. E passar por esse degrau às vezes é muito pesado, né? Se tu pensar só nesse degrau ali mesmo. E tem a questão de se desenvolver, né? Porque para tu passar o degrau, tu precisa desenvolver habilidades que o líder, primeira liderança, não conseguiu ainda plenamente se desenvolver. Então, eu acho que não fica tão claro esses passos como é, por exemplo, analista pleno, sênior e tal. Ele já tem meio que uma coisa definida. As lideranças, ela já precisa de uma conjuntura que aconteça para que a liderança também suba, né, e alcance outros degraus. Não é simplesmente cumprir os requisitos ali, vamos dizer, né? Sim, com certeza. Como é que... primeiro comentário do que o Rafael falou. É muito difícil a gente mensurar também quanto que aquele cargo de liderança tem que ganhar, pelo quanto ela vai se incomodar. É muito difícil. Não dá pra mensurar, né, cara? Aí, por isso que a gente mensura ali os cabelos brancos, quanto de remédio que toma, os cabelos caindo, Isso. né? O quanto essa pessoa tá indo no médico, aí a gente começa a fazer as contas, né? Tipo, deixa eu ver quanto é que eu vou gastar de farmácia, quanto é que eu vou gastar de médico aqui, pra ver se vale a pena. E aí o que eu queria comentar. Vocês... Esse Quiet... Como é que é? Quiet o quê? Ambition. Quiet Ambition. Tô com dificuldade pra decorar isso aí. Né? Esse Quiet Ambition, vocês notam que a pessoa já não demonstra interesse algum enquanto trabalha, ou vocês veem que, tipo, testemunham, mercado e tudo mais, né? O que vocês vivenciam. Ou vocês veem assim que às vezes tem pessoas sendo convidadas que podem até ter perfil e não querem. Ou vocês veem que pessoas que têm perfil não querem, ou tem pessoas que
Tem pessoas que não têm perfil e querem, ou não tem perfil e não querem. Como é que vocês estão vendo isso? Tipo assim, vocês veem assim, poxa, esse aí era um bom líder, mas ele não tá vindo encarar esse desafio. Acontece isso? Vocês têm reparado? Eu vejo que acontece de tudo, né? Mas Justo. o pior que mais a gente sente é quando tu percebe alguma fagulha de liderança e a pessoa não quer. Eu vejo tanto pela questão, né, daí a minha experiência pessoal, pelo momento de vida da pessoa, porque às vezes a prioridade dela não vai ser o trabalho, ou porque ela pretende ter filhos no próximo ano, ou tem um filho recente, então ela não quer assumir um desafio diferente. GTA 6 ano que vem, né? Pode ser também. Também pode ser. Então, tu vê que momento da vida, isso também afasta a pessoa da liderança. Porque, será que ela já consegue ver minimamente, se eu quero encarar isso agora ou não. Então, às vezes, não é o momento certo também. Uhum. Ou, às vezes, a empresa perde o momento certo. Isso eu acho que é o pior ainda do que tu chamar uma pessoa e querer desenvolvê-la e ela dizer não, é tu perceber que passou do tempo. Às vezes a pessoa está muito tempo ali, demorei para notar essa pessoa e agora a vida dela já está de um jeito que tu não vai conseguir mais voltar atrás, né? Então, não sei se vocês têm alguma experiência para compartilhar também. Eu tô contigo, que tem de tudo, mas o que eu particularmente mais experienciei foi essa da empresa ver a oportunidade na pessoa e às vezes a pessoa não... Ou ela até a topar e acabar não se adaptando. Uhum, também então tem. a gente já experiencia situações assim da pessoa... no papel ele tá muito bonito, o PDI, o desenvolvimento, o que vai ter que entregar. Só que aí na hora do racha, de fato, a pessoa vê, o jogo é um pouquinho diferente, não é como eu imaginava. Ou se coloca, às vezes, algumas expectativas que ela mesma não vai conseguir cumprir. Então, assim, eu preciso estar disponível sempre, o tempo todo para o meu time. Cara, não vai rolar. Tu vai deixar teu time na mão, tu vai falhar com o teu time. Então, assim, eu falo, o primeiro passo para a liderança é aceitar que tu vai falhar. Tipo assim, você vai deixar alguém na mão, você não vai ter uma resposta, você não vai conseguir atender todo mundo o tempo todo. Vai errar. Vai errar também, né? E aí, às vezes, as pessoas têm essa super expectativa de, não, eu vou ter que atender a todas as expectativas e existe um julgamento auto próprio, sabe? Da pessoa mesmo, assim. Se julga muito e fala assim, cara, isso aqui não é pra mim. E, tipo, dá um drop, assim. Não estou dando conta. Não tô dando conta. Eu percebo muito isso com o líder novo, assim, a primeira liderança. O medo de errar, a necessidade de ser infalível, sabe? Então, quando isso é superado, é difícil, mas quando isso é superado, fica mais leve. Né? E, respondendo a tua pergunta, Jonas, eu também vejo de tudo, assim, mas eu tem uma coisa que a gente não comentou aqui ainda, que eu tenho muito medo, é daquele rótulo, que assim, essa pessoa não tem perfil para liderança. Eu não gosto muito disso, sabe, cara? Porque... às vezes é um momento da pessoa, às vezes hoje, naquele contexto, com aquele time, fazendo aquilo, ela parece não ter perfil, mas talvez tenha, cara. Então, num outro contexto, se você submetê-la a uma situação, né, eu acho que as pessoas se revelam sob pressão, né? Então, quando você submete uma pessoa, acontece muito que é uma coisa simples em empresa, um tipo de pressão simples em empresa cotidiana, cobrir férias de colega. Eu tava com isso na cabeça. Então, assim, o cara se revela, às vezes é uma pessoa assim apagada, que ninguém dá muita bola, e vai cobrir umas férias do líder ou as férias de um colega mais sênior e se revela. Então, assim, é por isso que eu tenho cuidado de dizer, não, isso aqui não, jamais, né? Porque a pessoa pode melhorar. Eu estou 23 anos dando aula na Univale. A minha orientadora, no dia do meu TCC, quando me formei em Comex, eu acabei a apresentação, ela falou assim, toma uma água, Júlio, você parece um robô falando. Né? Então, tipo assim, do jeito que ela falou, eu jamais poderia ser professor, porque eu não estava conseguindo nem falar direito ali para uma banca de TCC. E até que não me saio muito mal em sala de aula. Então... Não, culpa tua que eu fui para importação, né? É o que eu falo, né? Então, acho que tem isso também, sabe? Da gente evitar de rotular. Sim, porque a pessoa, ela se revela... Cara, perfeito, ela se revela no ambiente, aí às vezes também é uma coisa que eu não gosto muito, sabe quando você fala assim, haja como o próximo cargo que você quer ter.
Pronto. Vista-se com o como- próximo cargo. Porque aí, às vezes, você vê assim, ó, aquele ambiente não te permite ter nenhuma ação além além do seu escopo de trabalho. E aí, fica assim, mas fulano não demonstra iniciativa. Iniciativa do quê? Ele não tem nada que ele consegue demonstrar iniciativa fora da caixinha que enfiaram essa pessoa. Tudo precisa de autorização pra fazer. Aí, e a proatividade? Caralho, tu tem que assinar tudo que eu vou fazer, cara. Exato, não tem autonomia pra nada. Então, e a gente tem alguns... Eu gosto muito disso porque a gente tem uns casos ali que eu olho e falo assim, véi, engraçado, se a gente deixasse levar por essa fala de não tem perfil uns anos atrás, a gente ia ter perdido uns talentos, sabe? E que foi justamente a gente pesar isso racionalmente, não só nesse feeling de, não tem perfil, né? Porque às vezes a gente fala, não tem perfil porque o cara fez uma coisa e tu desabonou todo o resto que ele poderia fazer, né? E você, de fato, dá essa chance, né? E você não precisa promover o cara pra tu dar a chance dele demonstrar. É só tu expor ele num ambiente controlado, né? De risco controlado ali e ver o que ele é capaz de fazer. Tá, mas se, digamos... Ok, então vocês estão falando que todo mundo pode ter perfil pra liderar. Tem capacidade pra liderar, é isso. Dependendo do ambiente, a situação, o momento de vida, é isso? E a vontade da pessoa. Acho que não. Não é, Pois não é bem isso. Eu eu acho. fiquei pensando assim, se a pessoa não quer... Eu acho que o negócio é mais o viés. Tipo, a gente Isso. não rotular porque a gente tá muito enviesado. É. Não que todo mundo pode, mas não pela nossa visão. De Só tu tirar eu a oportunidade da pessoa simplesmente porque tu fala assim, não, esse por aqui tu nem dizer não que tem perfil. pelo teu julgamento, É. né? A pessoa vai ter que mostrar que não tem perfil, não a gente dizer que não tem sem saber. Isso aí. Mas, tipo assim, se ela falar que ela não quer, Não, daí... Tipo... É que pode Mas ser dá que pra daqui tentar- a pouco ela queira. Mas dá pra tentar, talvez, estimular a pessoa, tipo, a desenvolver isso. Tipo, tu não quer hoje, mas vamos participar aí desses cursos e tudo mais sobre liderança pra... Porque, assim, por mais que você não seja líder, participar de um curso de liderança é importante. Porque há momentos da nossa vida que, às vezes, a gente tem que liderar uma bucha, tem que liderar um projeto à parte, né? Então, é importante desenvolver isso, E a né? maioria dos cursos de liderança é autoconhecimento. Então, Exato. para todo mundo é Sério? bom mesmo. Primeiro passo de todos os cursos de liderança sempre é olhar para dentro, porque tem os livros de liderança, mas um deles muito famoso é o Pipeline da Liderança, do Rancharan, e ele fala que o primeiro estágio da liderança é líder de si mesmo. Sim. Então, só nisso já todo mundo teria que ter, né? Tipo, Isso é ser complicado porque líder não de dá si pra mesmo. pôr a culpa nos outros, né, cara? Isso é complicado. Mas eu ministro um curso de autoliderança e num das Link minhas- patrocinado na legenda. Não. dentro da Quem sabe em universidade. breve, vamos ver. A próxima empresa, pessoal. E uma das falas que eu trago é e tem um slide lá escrito: não existe liderança sem autoliderança. Então não adianta você pensar em liderança, em liderar outras pessoas sem antes você conseguir fazer isso com você mesmo. Então a gente incentiva muito essa questão da autoliderança e da liderança em si, porque se você for ver, o líder não é o cargo especificamente. Tu pode ter um cargo, né? E ainda assim, tá cheio de gente que tem cargo, mas a pessoa ela não tem uma postura ou uma iniciativa de liderança. Enquanto tu pode estar no time e como você falou, vários momentos você vai ter que liderar, vai ter que liderar um projeto, vai ter que... fulano saiu de férias, eu vou cobrir e vou liderar aqui com o pessoal quem vai cobrir o quê, quem vai fazer o quê, né? Então, essa habilidade, ela não necessariamente está atrelada à sua posição, né? Ao seu cargo. É uma habilidade que todo mundo pode e deve desenvolver. Quando acontece isso, é o ideal, assim, né? Então, a gente tem alguns casos lá na empresa que a promoção para uma posição de liderança, ela foi evidente, assim, foi natural, sabe? A pessoa se tornou líder, ocupou aquele espaço antes que alguém desse o meio o reconhece crachá. já, né? O meio reconhece, os Exato. colegas, o gestor reconhece. Daqui a pouco fica tão óbvio que qualquer idiota entenderia que aquela pessoa precisa ser promovida, porque olha ali, ele é, Aham. só ninguém falou ainda. Exatamente. E essa autoridade que vem o reconhecimento do time, né? Porque, se o time te deu aval, se o time te validou... Que diagnóstico a gente pode colocar disso? Por exemplo, que, esse cara é líder, ele já tá agindo como líder. O que vocês veem? E ele não ele não tem uma hierarquia para isso ainda. O que é que vocês notam, assim, que... Às vezes ele não tem escolha. Ele As vai pessoas ter que buscam assumir. muito ele, acionam muito para tirar dúvida. Sempre que precisa fazer uma pergunta, é essa pessoa que é a referência. Né? Geralmente é uma pessoa que as pessoas confiam muito. E falam assim, eu vou perguntar para fulano. Eu diria essa palavra, confiança. Aham. A pessoa tem confiança dos clientes, dos pares, dos gestores. Todo mundo confia nele.
Ele tem credibilidade, né? Legal. Exato. E aí você vai ver que a pessoa vai... E ela é proativa no sentido de trazer os problemas. Então, ela não necessariamente... Ela pensa assim, Porque tem gente que vai falar assim, eu vi um problema aqui, bom, alguém uma hora também vai olhar e vai levar isso pra frente. Adiciona o resto da turma para seu conhecimento. Exatamente. Então, essa pessoa, ela já reporta, ela já traz, ela se preocupa, ela tem um cuidado a mais. Então, eu vejo... São essas ações, né? Fora do time, os pares irem buscar aquela pessoa pra tirar dúvida, enfim. A proatividade na solução de problemas também, né? Então, quando estoura uma bomba, né? Porque bomba em Comex todo dia tem 1, 2, 3, depende só do tamanho, né? Mas a hora que estoura, a gente tem aquelas pessoas que se escondem, fogem, não sei, ou vai procurar quem foi o culpado, e tem aquelas pessoas que crescem. Então, o líder, ele se forma líder assim, na postura dele frente à resolução de problemas. Ele se expõe. Se expõe, vai atrás da solução, fala com um com o outro. É até a questão que tu comentou no começo da exposição, pensando agora, só que de uma outra forma. Ela busca essa exposição, da mesma forma que a rede social, né? A gente busca essa exposição. Então, acho que essas atitudes que acabam dando esse reconhecimento assim, do time para aquela pessoa, que ela começa a se tornar uma referência, começa a olhar para ela para ver o que eu vou fazer, começa a me espelhar no comportamento daquela pessoa, enfim, são vários, eu acho que os exemplos que dá para trazer de comportamento que poderiam fazer com que a pessoa fosse reconhecida antes do cargo, né? Sim, que é o mais comum, eu acho. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta difícil então. E como é que a gente detecta quando isso é natural e quando o cara tá forçando a barra é só pelo puro interesse de crescer? Porque todo mundo já teve colega pavão, né? Sim, mas é fácil, cara. Acho que dá pra identificar quando você tem uma maturidade. O pavão é foda, cara. Sim. O pavão, eu acho que o primeiro o sintoma é que o cara já ganhou até apelido de pavão. Eu já trabalhei com um lugar que teve um cara que o apelido era pavão. Esse aí... O pavão não tem a confiança da galera. Exato. Exatamente. Ou às vezes ela cai rápido, né? Eu tenho outro sintoma, tá? Tu bufa quando chega o e-mail do pavão. Sim. O e-mail é grande, cara. O e-mail é sempre grande porque ele tem que dar um show. E tem um print de alguma coisa anexado. Meu Deus do céu. E uma coisa que eu tive com esse pavão, que o filho da puta queria só apontar o dedo, cara. Ele não queria resolver, cara. Mas é outro comportamento. Porque assim, quem quer só apontar Comecei a desabafar erro... aqui, meu passado. Tem alguém copiado e tem uma tela printada. E assim, o líder ele vai querer resolver. Em primeiro lugar, ele vai querer resolver. Vamos resolver essa treta aqui. Agora, o pavão, ele vai querer achar um culpado pra ele dizer que ele é inocente. Entende? Então, ele precisa diminuir outra pessoa pra que ele esteja num lugar bom. Então, ele geralmente vai fazer caça às bruxas, ele vai começar a colocar dedo na ferida, e ele não vai, de fato, querer resolver esse problema. E eu acho que ele não tá preocupado em prejudicar o outro, né? Não. Por mais que o outro tenha sido responsável, causou e tal. Não. Cara, tem jeito e jeito, né? Quando tu detecta o erro de um colega, tu tem que ter uma certa delicadeza. Sim. Isso é genuíno erro, né? Acho que é o foco de resolver e o foco de apontar culpado. Quero resolver, isso não pode acontecer de novo e tal, quero... achar que eu achei um problema do outro. Porque isso também é bem comum, né? Só que aí eu vejo que vem da cultura organizacional. Porque se você tem uma cultura onde os líderes são esse tipo de líder que aponta dedo, que manda, que esculacha, entende? Aí ele vai reconhecer esse cara. Ele vai falar assim, opa, esse aqui é bom, esse aqui é meu dedo duro, esse aqui é o cara que bota pressão, apavora a galera, né? E aí ele vai reconhecer esse tipo de cara. E aí, claro, você vai matar quem tá na empresa que não tem esses mesmos valores, essa mesma visão, o cara vai querer eventualmente pular fora, né? Agora, se a empresa justamente julga esse tipo de atitude e fala assim, cara, não vejo um líder tendo este tipo de postura, então a própria empresa já mata ele ali. Coloque aqui embaixo o nome de um pavão. Isso, marca nos comentários o pavão da sua empresa. Marca o seu pavão. Cara. Ou melhor, marca o teu colega de trabalho que sabe quem que é o pavão da tua empresa e só coloca na minutagem aqui desse momento, que aí já vai ficar bem claro. Ou marca o pavão e não comenta nada. Só marca o pavão. Agora ele vai ficar na dúvida se ele é pavão ou se ele é o teu colega pra falar do pavão. Vamos casar uma discórdia, gente. Não comenta nada. Vamos agitar. O comércio exterior é muito calmo. Dá uma agitada aí. Marca no LinkedIn, no post do coisa. Marca o pavão, @pavão. E aí, não fala nada. Só vi este episódio e lembrei de você. Isso. Não precisa nem comentar nada. Só deixa. Mas não disse em qual minuto. Não disse em qual minuto. Vai ter que ouvir todo e tentar, né? Mas ele não vai reconhecer que é ele. É de forma alguma. Mas será que esse movimento, então, que a gente tá vendo
porque o que eu entendo assim, até dando uma voltada na pauta, como é que funcionou principalmente na época dos nossos pais? O Júlio também entra nessa. Júlio, quantos anos tu tá, Júlio? 48. Ah, porra, a gente não, tá mais tá. velho. Não, tá louco. Só temos É o 11 anos de diferente. O shape tá... Tá judiado. Não, tá. Dá pro caldo ainda. Tá bom. Mas assim, a geração dos nossos pais, primeiro que a gente era um emprego a vida inteira, 1, 2, no máximo a vida inteira, e aí a gente tinha que trabalhar duro, a geração dos nossos pais tinha que trabalhar duro, até surgir aquela oportunidade de você ganhar mais dinheiro, que normalmente era ser líder. E aí tu tinha que falar sim, pra descobrir se ia dar conta do recado, e tinha que dar conta. Sim. E aí, Não tinha escolha, na real. não né? tinha escolha. escolha. Aí hoje, como foi comentado que a gente tinha mais escolhas, hoje dá pra se... Quem ganha essa oportunidade, ela pode falar assim, cara, eu não sei se eu tô pronto pra isso ainda, vamos com calma. Ou simplesmente diz não, quem sabe mais pra frente. Eu acho que o mercado tá se tornando um pouco mais exigente e quer um pouco mais de calma nisso. E você pode cobrar da empresa de volta. Mas é foda também porque às vezes a empresa tá crescendo no momento, né? A gente comentou isso num outro episódio, que às vezes a empresa começa a crescer muito rápido. Não, mas eu digo, cobrar Né? o apoio. De assim, ó, eu topo, É, mas eu entendi. preciso muito que vocês me apoiem nesse processo, porque eu não tô preparado, mas assim, ó, eu toparia tentar, eu toparia fazer. Tentar nosso cérebro. Mas aí não você já empresta, precisa de uma maturidade que talvez a pessoa da primeira liderança ainda não tem. É, Que ela vai ter essa visão ampla, eu acho. sim. Pra ter essa, eu preciso realmente... Eu acho que são poucas as pessoas que vão pensar dessa forma, assim, é muito Pedir. E se difícil. sentir à vontade, talvez, né? A não ser que a empresa já é público, assim, né? Então, porque daí mas isso daí vem, nós né? temos Vem lá um preparando programa tudo. de preparação de líderes Legal. em fase de preparação. Então não Legal. tem posição nenhuma, né? Então as pessoas comentam sobre isso, né? Que rola os encontros lá e tal. Então a pessoa já sabe, ó, se um dia eu quiser, existe um grupo aí Legal. que permanentemente está se preparando. Legal. Isso legal. é um programa legal para a empresa fazer, é justamente isso, né? Mas- É, tipo é quase um preventivo, né? Pra Tipo não assim, ser- não. pra A não hora ser que surgir a surpresa. oportunidade, já tem uma turma aqui mais ou menos pronta. E não ser vai surpresa, né? não vai ser Começar a tamanha falar surpresa, sobre né? Isso, né? É. Interessante. Mas uma coisa é verdade, né, gente? É igual o curso de pais, né? Quando o Sim, curso de batismo sim, lá, a gente sim. aprende a dar banho, mas vai trocar fralda, Claro. mas só vai aprender mesmo na hora que nasce, Faz, né? né? Exatamente. Mas Legal. pelo menos já vai falando sobre, Sim. habituando, a pessoa também já vai buscando conteúdo fora, né? Já começa a botar ela, pô, será que é pra mim? Será que não? Acho que é legal. Presta legal. mais atenção até na liderança, né? Começa a olhar com aquele olho assim, Isso. o que esse líder tá passando, o que ele tá fazendo. Porque senão, antes a gente tá naquela posição de, né, não, esse aí é o cara que eu obedeço. Aí tu começa a olhar, não, se um dia eu quiser líder, eu vou passar por esse tipo de coisa. Já ajuda, né? É. Tem exemplo, né? Jamais farei isso. Aham. Ou isso achei bem legal o que ele faz. Eu faria pior. E é um treino para olhar de uma outra lente também, porque a gente vê que um dos principais desafios é essa mudança de chave, quando você traz alguém para uma primeira liderança, por exemplo. Dela agora, porque assim, não é que ela tá contra o time, né, gente, mas no sentido de assim, você tem uma ótica só, um ponto de vista só quando você tá na base, no time. Você passa pro outro lado, você tem que virar uma chave. O teu papel é outro, né? A tua cadeira é outra. Exatamente. Então a gente vê assim, ó, que esse é um movimento brusco. Uhum. E às vezes as pessoas levam muito tempo para virar essa chavinha. Então, quando a gente fala de trabalhar em programas de conscientização, falar disso, trazer esse tema e de agir pelo exemplo também dentro das organizações e fazer essa reflexão de assim, quais são as lideranças que nós temos, qual é o estilo de vida das lideranças que nós temos. E assim, faz sentido a gente se apavorar se eventualmente as pessoas não queiram ser líder aqui dentro? Porque provavelmente a gente está passando uma mensagem que afasta essas pessoas. Ou a gente não está preparando elas adequadamente, ou a gente tem modelos que eles não querem seguir, né? Então eu diria que conscientização e liderar pelo exemplo, literalmente, de liderança, são dois caminhos para a gente voltar esse interesse, talvez, né? Por essas posições. É disseminar a palavra, né? Talvez espalhem tem que a palavra. Para não ser uma... Mas é legal falar dessa forma, porque às vezes parece coisas muito veladas, né? Tipo, pô, liderança parece que é um clubinho, uma coisa meio... Sabe? Eu acho que isso também afasta as pessoas, porque tu não conhece. Tu só vê uma coisa, daí tu pode ver uma coisa boa, uma coisa ruim, dependendo do que aparece pra ti, né? Meu problema com a palavra liderança é que ela é muito abrangente, cara. Às vezes eu acho ela muito abrangente, assim. Liderar, líder, sabe? Eu entendo o que tu tá querendo dizer, mas... Que acho que a gente tá falando das posições, né? Posições. De gestão, É. uma posição... Porque até na matéria ele fala, né? Que o interesse, por exemplo, das pessoas a seguirem uma carreira
até chegar num cargo de CEO, por exemplo. E aí, quando a gente fala de só abrir o MEI. Sacanagem, brincadeira. E botar CEO na assinatura de e-mail. Eu vou fazer isso. E... Ajuda a conseguir mais seguidor no LinkedIn, é bem bom. Coloca diretor, CEO, uma coisa assim. Mesmo? CEO da própria empresa? Funciona, sei. Vou colocar. E... Até perdi o fio agora, eu fiquei pensando já no meu mudança de cargo no LinkedIn. Que era que ele tava falando? Mas era de você seguir na posição um de liderança, porque dificilmente, não é que dificilmente, mas a matéria ela até fala de que pessoas que galgam a carreira corporativa mesmo, de assim, eu quero uma posição de coordenador, depois eu estou visando chegar num executivo. Exato. E aí que eu vejo que a distância é muito grande, porque são justamente essas posições que às vezes a gente olha o estilo de vida desses caras e fala assim, né, será que eu quero chegar lá? E aí, eventualmente, tu vai ter alguém que vai estar numa posição de coordenador e vai falar assim, eu não quero sair daqui. Porque as próximas provavelmente vão ser muito mais complicadas. Enfim, e aí, de novo, volto na questão a responsabilidade, às vezes, é menor em tarefa, mas em número ela é muito maior, né? Isso aí acaba dando muito mais queda de cabelo, muito mais... muito mais gestão de conflito, ter que se aprofundar nas bullshit que tá acontecendo, né? Cara, um erro pesa muito mais, né? Sim, um não que tu dá pode falir ou salvar a organização, entendeu? Impacta a empresa inteira, né? Como tu vai crescendo, tuas decisões elas vão impactando mais gente, no fim das contas. Isso pesa, né? No fim das contas. Eu tive um superior que tinha, assim, um pouco mais de intimidade pra conversar e tal, e ele me mostrou 3 horas aqui escrevendo esse e-mail. Tipo, falando umas coisas assim, meu Deus do céu. Foi o e-mail mais importante do mês que ele mandou. Né? Tipo, Sim. E é isso aí, tipo, eu lá mandando 50 e-mails em 3 horas, né? Gentileza informar o status do embarque, a embarque aprovado, a corrigir draft do BL, assim, papapá, e o cara teve que trabalhar 3 horas num único e-mail. Ele vai mandar 5 e-mails no mês, né? Comparando, se pensar, mas são 5 e-mails que dão pano para uma. 5 comunicações. O tipo do trabalho é muito diferente. Não adianta querer comparar os dois. Não tem Mas como. olha só, esse e-mail é um problema sendo resolvido. No fim das contas é isso. Então esse é aquele cara que se destacou resolvendo problemas lá e foi pegando calo, foi aprendendo, foi crescendo. E ele não precisa ficar velho. Ele consegue ser um bom resolvedor de problemas de gestor, mesmo jovem. A gente tem vários exemplos de gente em posição executiva, jovem, entregando muito, né? A tua pergunta antes de que, como é que se identifica o valor financeiro a pagar para uma pessoa, né? Para uma pessoa em posição de liderança. Eu acho que, pelo menos na empresa, e eu sou plenamente de acordo, a gente não olha muito o currículo. Claro que vale. Mas o que vale mais é a entrega, cara. É o dia a dia, é como a pessoa se relaciona, como ela resolve problemas, como ela mantém as pontes em pé, né? Como ela trata as pessoas, como ela engaja as pessoas. E isso não precisa ter 40, 50 anos para fazer. Tem cara de 25 anos fazendo isso bem pra caramba, cara. E assim, tem um jeito muito bom de você descobrir qual seria o valor daquela pessoa em termos financeiros. Pensa na falta que ela faria. Ninguém é insubstituível, né? Não só no trabalho, mas em casa. Se eu morrer, o pessoal vai ficar com saudade, vai chorar uma semana, com saudade 1 ano. Depois de 10 anos é uma lembrança vaga. Em casa, com os meus filhos, né? Imagina na empresa. Então, a grande questão é substituir, alguma pessoa te substitui, rápido. A questão é como. Ela vai conseguir fazer o que tu faz? Vai. Mas do jeito que tu faz, não. Então, se eu perder essa pessoa, quanto que vale essa pessoa na minha companhia? Se eu perdê-la amanhã, que dificuldade eu vou ter de achar uma pessoa para ocupar o lugar dela que faça tão bem quanto ela faz aquilo tudo que ela faz? Ou quanto que vai custar para eu resolver essas coisas separadas, né? É o custo o intangível de um treinamento, né? Quando você contrata outra pessoa, você passa um tempo treinando, aí Nossa, esse caminho de contratar, treinar e a pessoa se adequar à tua cultura da tua empresa é um caminho tão longo, né? Tão cansativo. Mas eu acho que na conjuntura atual, como a gente está falando aqui, é cada vez mais necessário. E é cada vez mais barato fazer isso
do que tu deixar o cara lá e daqui a 2 anos tu descobrir que ele era uma pessoa que não tinha nada a ver com a tua empresa. Então, é mais barato tu fazer esse processo de treinamento, de buscar e já descobrir que o cara não é para tua empresa, do que tu deixar ele sozinho fazendo o trabalho lá e daqui a pouco tu vai ter que demitir ele por outra coisa, ou ele pode fazer gerar um problema grande de cultura, por exemplo, na empresa. Sim. Então, é um trabalho difícil, mas ainda é o mais barato. Se a gente pensar em números, né? Não sei se vocês concordam. Você despende um tempo antes, né? Porque às vezes Sim. você fala, não tenho tempo para treinar, mas depois vai dar bastante trabalho também. Exatamente. Então é um tempo que você aloca no começo. É sofridinho, mas... O tempo que tu não vai treinar, tu vai resolver problema que aquela pessoa fez por tu não ter Lá na treinado frente. ela, né? Exatamente. E apesar de dar trabalho e tomar tempo, é muito prazeroso. Sim. Né? Como professor, eu acompanho os alunos, assim, quando entram no primeiro período, segundo, quando eu vou dar aula para eles no terceiro período ali, e aí vou vê-los na apresentação do TCC. Dá prazer de ver, puta, olha como o cara evoluiu, como o cara cresceu. E na empresa é bem parecido, assim, sabe? Então a gente tem alguns casos lá de gente que entrou como estagiário e hoje tem posição de gerência. Né? Legal. Entrou como office boy e hoje tem uma posição de gerência. Né? E como a pessoa evoluiu e é legal pra caramba. Vale a pena. Acho que essa é uma das partes mais legais, né, da liderança e não só tu vê isso, mas eu penso que a missão do líder é formar líderes, né? Sim. Acho que é uma das maiores atribuições da liderança, além de resolver os problemas, é formar novas lideranças. Então essa responsabilidade do Quiet Ambition, como tudo, tá sempre na mão da liderança, no fim das contas, né? Sim. O líder é a melhor pessoa para detectar um líder em potencial? Não necessariamente. Depende. Porque o líder, dependendo do líder, ele vai ter muito ponto cego também. Ele vai ver, talvez vai projetar ele, né? O que como eu sou, eu quero ver um cara igual a eu sendo líder. Exato. Talvez ele não vai conseguir ver algumas outras características que, poderia ser bom em outro contexto. Até porque você tem que ser multidisciplinar dentro da equipe. Então, vamos supor que você é líder e você está buscando alguém para uma posição de líder no seu time, né? Tipo, não é que você está indo embora ou algum lugar. E aí, se você espelha uma pessoa igual tu, cara, tu não tá adicionando pra equipe, né? É mais do mesmo. Então, você precisa olhar para quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, né? Faz um SWOT lá de você mesmo. Pra identificar. Então, eu diria que dependendo do nível de consciência desse líder e do quanto ele tem de percepção, né? De autopercepção, nem sempre vai ser a melhor pessoa. E você falou do ponto cego, né? Então todos nós temos os nossos, né? Então eu acho que é melhor a gente ter um conjunto de opiniões. Então, quer ver uma coisa que me chama a atenção? Uma pessoa não está ocupando posição de liderança e várias pessoas começam a falar bem dela em diferentes lugares. Um cliente fala bem, um comercial fala bem, pessoa do departamento, da outra unidade. Sabe? Passa um mês, 2, oi, o fulano. Aconteceu comigo algumas vezes ali na empresa. Aí eu estava lá numa unidade, lá em Vitória. Poxa, o fulano, como ele é querido, né? Que legal que ele é, não sei o quê, super profissional. Ele aqui em Itajaí. Chama atenção. Aí o pessoal do time, mesma coisa. O gestor, de vez em quando, elogia. Né? São diversos pequenos momentos e comentários, então, que vão formando, não, digamos, um grande acontecimento. Não necessariamente um grande acontecimento, né? Não. Até porque a liderança é constância, né? Então, tu não porque vai... se a gente concordou que uma coisa importante para a liderança é a confiança se conquista num processo, não é numa atitude, num momento, então... Às vezes num processo estraga, né? Mas ela não se ganha numa coisa, num processo só, né? E tu vai ver, às vezes, quando tu trouxer lideranças de fora da empresa, por exemplo, e a pessoa, ela pode ter um baita de um currículo, mas eventualmente ela não gera aquela confiança dentro da organização. E aí tu vai ver, ela tem uma posição, mas ela não de fato lidera ou exerce esse poder sobre as pessoas, né? E aí também é muito, muito triste. Se uma empresa traz uma liderança de fora, dá para dizer que essa empresa não tá mandando bem gerar novos líderes? Depende não dá para generalizar, né? Mas vocês entenderam a minha pergunta, né? Não, depende muito da posição. Da situação, da posição, do contexto. Porque às vezes você realmente não tem aquela... Mas digamos assim, tem pessoas tecnicamente
tecnicamente qualificadas, tecnicamente, né? Mas ninguém ali, tipo, demonstrou interesse em ser líder. E aí você precisou ir no mercado pegar essa pessoa. Que aí, tipo, precisa de uma pessoa com inteligência emocional e com experiência, já que ninguém aqui está interessado em tentar. Talvez a empresa esteja falhando, então, em desenvolver isso, como foi falado, né? Fazer um trabalho preventivo. Isso. É um preventivo de ficar sem líder, né? É um Sim, trabalho, né? Ô, Jonas, eu acho que o contrário a gente pode dizer que é verdadeiro. Por exemplo, se a empresa, Eu fiz uma pergunta tão complicada que até eu tô me perdendo aqui. a empresa perdeu 2 lideranças importantes Ah, boa. e não precisou ir ao mercado. Tipo, por que ela teve que buscar? Porque ela provavelmente perdeu. Ela perdeu 2 lideranças importantes, não precisou ir ao mercado e ficou muito bem. É sinal que, cara, ela tá madura. É isso. Uhum, Aham. legal. Agora, o fato dela precisar ir no mercado não significa que ela é imatura. Aham. Porque às vezes tem crescimento, a empresa ela tá às vezes num passo que, né, que ainda não almejou, então ela, é bem comum ela buscar às vezes um executivo, um gerente que já passou por uma expansão. por Exato. exemplo. Às vezes tem uma questão estratégica também. Alguém que está Isso. disponível no mercado, que é interessante e tal, tem conhecimento, tem contatos, beleza, né? Não Ou se às vezes aplicaria isso. crescendo a equipe também num pace maior do que... Às né, vezes uma bem área comum. nova. Sim. Exatamente, uma área nova, às vezes mesmo a equipe mesmo expandindo, né? Ou precisa de uma liderança maior, a equipe inteira já é jovem, precisa ter mais uma liderança, daí pode ser comum. E o futuro do Quiet Ambition? Vocês veem que veio pra ficar, vai piorar? É que a gente tá vendo que não é Chat necessariamente uma GPT. coisa ruim, né? Mas o que vocês veem pro futuro desse tipo de atitude? Vocês acham que veio pra ficar? Vai diminuir? É só uma questão de momento? É um novo normal? Nossa, que ódio que tinha. O futuro é o chat GPT assumir todas as lideranças da empresa. Isso, é o ideal, né? É o ideal. É o ideal. Isso. Cara, eu particularmente vejo que se as organizações fizerem o seu trabalhinho de casa, que é primeiro fazer essa autoanálise de qual o exemplo que temos dentro da organização, e essa conscientização para as pessoas terem também o interesse, entenderem um pouco mais, e às vezes até questionar, né? Antes você falou assim, a pessoa não tem interesse. Às vezes você pode questionar, tipo assim, cara, por que você não tem interesse? Assim, qual que é o seu ponto de vista? Às vezes a pessoa tem uma crença muito louca em relação à liderança, que você pode ajudar ela a trabalhar aquilo ali também, e desbloquear algumas coisas. Mas você fazer esses questionamentos. E eu vejo assim, a gente vai continuar tendo os líderes, contanto que a gente também se toque de que precisa uma mudança de cultura nas organizações para essa questão do equilíbrio de vida, saúde mental, porque as pessoas que se interessarem por isso, elas estarão buscando isso. Então, a gente entender, eu vejo que o futuro é entender que o papel das lideranças mudou. O modus operandi de quem tem um cargo de gestão, de quem vai subindo em posições, ele mudou. A pessoa ela não quer mais ir lá para se matar e ficar tomando remédio e não dar atenção para a família. Ela vai falar assim, ok, eu posso me interessar se eu ver que isso compensa para mim nas outras áreas da minha vida também. Né? Isso é uma visão. Eu acho que vai seguir, cara, porque é o Quiet Ambition, é o Quiet tudo, né? Então, é como a gente falou O pessoal antes, tá quieto, né? as pessoal pessoas estão se dando o direito de dizer não para aquilo que não estão afim. Uhum. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu tinha como alternativa escolher um curso, o curso que eu quisesse. Eu não tinha como alternativa não fazer faculdade. Uhum. Sim. Hoje se tem. E não podia também começar e parar, sair, não, né? até o final. já né? Outra mais opção difícil, antigamente que eu tinha é tu vai apanhar de chinelo ou de varinha. Tinha também essa que eu lembro. Não tinha não Tu apanhar. vai apanhar. Qual ferramenta tu quer? Exatamente. A opção que eu tinha quando eu fui casar era casar com uma menina. Uhum. Não podia- Aí, se eu não gostasse de menina, eu tinha que ficar sozinho. Aham. Sim. Né? Então hoje, cara, as pessoas têm mais direito. Eu tive que sair de casa. Não é que eu tive, mas não era legal um rapaz ficar em casa até os 40 anos de idade. Então eu saí de casa bem jovem. Por quê? Porque era assim, cara. Né? Hoje tem gente com 50 anos morando com o pai e com a mãe. Tá tudo bem. Uhum. Tem gente que não quer cargo de liderança, tá tudo bem. Tem gente que quer ficar solteiro, não ter filho, tá tudo bem. Não precisa mais a mulher ter família e ser parideira. O homem, se vai trabalhar em empresa, ter posição de liderança. O homem ser o provedor da casa. Eu acho que tá mais... Faz parte de um simples. conjunto de mudanças boas que veio, né? Acho que o grande Evoluções. desafio para as empresas, né, para nós que estamos nas empresas, é tentar tirar o quiet.
É descobrir e deixar de ser quiet. Cara, Falar sobre. Claro, falar sobre, deixar claro, alinhar expectativas, deixar claro pro sujeito que ele, se não quiser assumir a posição de liderança na empresa, tá tudo bem. Até porque se o profissional tá quieto, talvez ele não tá se sentindo seguro para falar ali, né? É isso. Claro, às vezes a pessoa é tímida, mas às vezes o ambiente, né? Como a gente proporcionar um ambiente seguro, né? a pessoa fica com medo de falar o motivo, né? Aí é complicado mesmo, né? Se a pessoa não se sente confortável, aí vai ficar nesse silêncio mesmo. Né? Com certeza. Eu vejo que a tendência é piorar, não só porque as coisas vão piorar, né? Então você é contra as pessoas não querem ser líderes, sabia? Sou contra as pessoas. Tá contra as pessoas de forma geral. Tem que acabar as pessoas. Chat GPT pra tudo. Mas eu vejo que quanto mais também a gente fala sobre, isso também aparece, né? Então algumas discussões veladas aparecendo, elas dão oportunidade da gente pelo menos refletir se, estamos fazendo certo ou não. Aí vai de cada organização, de cada liderança, né, mais especificamente, entender, internalizar, ver se faz sentido e aplicar para mudar, porque no fundo a gente depende das pessoas para fazer a mudança, né? Então, se não tiver uma discussão que gere algum insight que faça eu querer fazer uma mudança porque aquilo já está incomodando, não vai mudar. Mas isso vai começar a aparecer, a tendência é isso incomodar mais, até que alguém resolva fazer alguma coisa, como tudo que a gente vê em relação à gestão, né, de pessoas, enfim, isso sempre quando aparece incomoda e aí faz alguma mudança acontecer. E tem muita empresa que não dá conta do recado e bota culpa na geração Z. É fácil, isso é chato, né, botar cara. a geração. Claro, não, a geração Z, fácil, cara, eles não param, claro. eles não querem, eles não... Sim. Cara, tem muita gente massa, cara, na geração Z, cara. Tem muito profissional bom, cara. Claro que sim. É que eu já tenho um problema desse negócio de catalogar, né, cara? Uhum. Tu tá catalogando as pessoas conforme a idade, tu tá ignorando onde é que elas nasceram, como é que elas foram Toda criadas, qual foi o acesso à educação que teve, se ela teve acesso ao básico pra gente ter uma criação assim. Aí tu quer colocar só pela idade a galera, tipo... Sim. Não, definitivamente esse não é o caminho, né, cara? E aí você acaba tirando a oportunidade, você e aí você faz de novo aquela questão do julgar, não tem perfil, né? Cara, a gente tem lideranças muito novas dentro da empresa que eu falo assim, cara, os caras dão um banho às vezes na gente, sabe? Tipo, Tem uns cara fera. Banho. Tem. Eu olho e falo assim, ó, que pessoa massa, assim, que ele tá fazendo um baita de um trabalho e não tem... lá seus muitos anos, né? Cara, é novo, tem 20, 21, 22, sabe? Você fala assim, caramba, e é de uma maturidade enorme. Então também questão de rotular todo mundo de uma forma geral, né? Você acaba perdendo muita oportunidade. Só pela faixa etária ainda, né? Tipo, é muita loucura isso, né? Não considera todo o resto, né? Exato. Isso que é doido. E aí, tu chegou até o final com o assunto? Lembra de marcar o Pavão nos comentários. Isso. Ou teu muito coleguinha, importante. aquele teu amiguinho mais próximo que gosta de falar do Pavão, marca E aqui. não comenta nada, só marca. Só marca. Deixa ele, vamos fazer um deixa ele. mistério, assim, fazer um Ele mistério. vai ter que ouvir inteiro pra daí entender. E aí lembra de seguir, de compartilhar isso aqui, manda nos grupos. Manda no grupo do teu departamento, só manda assim, lembrei de algumas pessoas daqui. Também vai ser massa o climão que tu vai criar, cara. Muito bom. Estamos aqui Vai pra acabar gerar com o discórdia. quiet. Vai acabar com o quiet. Não basta a treta do comércio exterior. né? Tem que ter a treta também entre as pessoas. Das pessoas. Bom, então é isso, trabalhos encerrados. Muito obrigado aos 3 presentes aqui. E Obrigada. até a próxima. Tchau, tchau.